Então, bom dia a todos. Hoje a Polícia Civil deflagrou a Operação Algias por intermédio da DRACO 2, a nossa Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, situada no interior, em parceria, em conjunto, em colaboração com o IDARON, por quanto se trata de um crime que envolve, aliás, um crime não, são diversos crimes, nós estamos falando aqui de organização criminosa, que envolve todo um contexto de uma organização, como já é de conhecimento geral. A organização, ela tem finalidade, ela tem estrutura, ela tem pessoas, ela investe justamente com o produto, com o dinheiro do crime, com o que ela oferece, praticando diversas modalidades de crimes. E aqui no nosso contexto, como tem servidores públicos envolvidos, servidores do IDARON, envolvidos em fraude, lavagem de dinheiro, prevaricação, entre outros. O fato que está sendo investigado pela Polícia Civil desde o início do ano decorre de levantamentos que foram efetivados pela delegacia, pela DRACO 2, e também por intermédio de fiscalização do próprio IDARON, da própria corregedoria do órgão, que trabalha com lisura e fiscaliza a si próprio, corta na própria carne. Então, hoje, nós podemos falar isso com toda firmeza e com bastante honra também a lisura do nosso governo. Nós estamos livres, a Polícia Civil livre para investigar, nós temos carta branca do nosso governador para a gente desenvolver, a gente justamente fazer o papel da Polícia Civil, que é proporcionar justiça, proteção e paz para o povo de Rondônia. Então, isso envolve não somente a liberdade da Polícia Civil, como também é uma incumbência, um dever, tanto da polícia quanto do IDARON. Então, o IDARON, atuando na sua atividade fim, também fiscaliza e tem uma corregedoria bastante eficiente, que então identificou que estariam sendo inseridos dados falsos no sistema de controle do IDARON. E esse fato, então, envolve o seguinte: a operação foi deflagrada para se apurar fatos que vinham ocorrendo na região de Rolim de Moura e Alto Alegre dos Parecis. O IDARON constatou ali situações flagrantes na fiscalização que mereceram a investigação do próprio órgão, consistente no quê? Em um escritório de contabilidade situado naquela cidade, por intermédio desse escritório, tanto em Rolim de Moura quanto em Alto Alegre dos Parecis, surgiram movimentações estranhas, situações que eram flagrantes aos olhos do órgão de fiscalização do DETRAN, da corregedoria, e onde havia registros de emissão de guias GTAs emitidas de formas fraudulentas. E isso, a emissão dessas guias, necessariamente envolveria a situação de servidores, porque eram inseridos dados falsos e que geraram flagrantemente para a fiscalização as situações que estariam acarretando a insegurança para a questão do IDARON, no sentido da posição hoje, inclusive, que o nosso estado aqui de Rondônia hoje ocupa no cenário nacional e internacional com relação ao fato dos nossos animais estarem livres de doenças, livres de febre aftosa, e isso envolve, evidentemente, um empenho muito grande do IDARON na fiscalização. Então, diante de determinados registros que foram inseridos nos órgãos do sistema do IDARON, comprometeriam esse posicionamento, inclusive, do nosso estado de Rondônia frente ao mercado geral, uma vez que nós estamos livres justamente por conta dessa fiscalização, conforme vai ser exposto melhor aqui pelo Júlio posteriormente. E diante desse contexto, sim, essa falsidade, essa fraude na emissão das guias acabavam acarretando, como de fato acarretaram, prejuízos também financeiros, uma vez que eram deixados de efetuar recolhimentos aos cofres públicos do Estado nas transferências desses gados, desse gado que
evidentemente exigiam o lançamento correto dessas guias de GTAs e envolvendo também valores elevados. Esses dados consistiam em inserir, por exemplo, dentro do sistema do Idarão, uma quantidade, a entrada de gado de 300 bois aqui, por exemplo, numa das operações, que eles não existiam. Eles existiam somente no papel. E fiscalizado esses lançamentos de entrada desse gado de 300 bois, por exemplo, a fiscalização do Idaron foi até a localidade onde deveriam estar localizados esses animais, que estranhamente tinham sido lançados no sistema e transferido também no tempo recorde, de uma fazenda para outra fazenda. Então, uma vez fiscalizado, o Idaron constatou que, na verdade, se tratava de um gado existente tão somente no papel, né? E aqueles dados, então, uma vez constatada a falsidade, o Idaron, por intermédio da Corregedoria, fez os levantamentos necessários, ao passo que a Polícia Civil, paralelamente e posteriormente também recebendo o relatório detalhado do Idaron, passou a investigar, então, esses lançamentos e chegando à autoria desses fatos, identificando 6 servidores do Idaron que estariam envolvidos nessas fraudes, consistentes exatamente nesses lançamentos fraudulentos e, logicamente, oferendo vantagem em relação a isso. Então, seja quem for o autor desse crime, vai responder pelo que fez, porque o trabalho da polícia é isso. O trabalho da Polícia Civil é garantir justiça, proteção e paz à população de Rondônia, e nós investigamos fatos sem privilégio de qualquer pessoa. Nós cortamos na própria carne, assim como todo o governo do estado e o Idaron, participando aí dessa limpeza e mantendo a integridade do nosso gado. A Polícia Civil, então, uma investigação bastante cautelosa e minuciosa, identificou também a participação de 2 escritórios de contabilidade. Inclusive, esses escritórios de contabilidade eram ligados a um dos servidores, tinha familiar desse servidor, que participava, né, intermediava, ao passo que o servidor inseria os dados falsos e controlava também toda a organização, passando por escritório de contabilidade, intermediar toda essa documentação. E ainda mais um familiar desse servidor, que é líder do Idaron, da organização criminosa, ele tinha também uma função essencial para a organização de cooptar outros servidores para que se pudesse dar uma estrutura melhor durante a prática desse crime. E durante a investigação houve a identificação do servidor líder do Idaron e dos demais que foram cooptados e que de alguma forma participam dessa empreitada criminosa, inclusive com um escritório de contabilidade, e acrescentando aí também a figura de um advogado, que também integrava essa organização criminosa. Então, uma vez identificada toda a estrutura e identificaram também a autoria dessas pessoas que participam dessa organização, visando a instruir o inquérito policial que apura todo esse fato, para que ao final a Polícia Civil identifique e comprove a conduta de cada um desses servidores. Os policiais da DRACO 2, por intermédio da autoridade policial, formulou uma representação ao Poder Judiciário para que fosse cumprido hoje 14 mandados de buscas e apreensões. Esses mandados têm por objetivo justamente chegar a esses escritórios de contabilidade situados na cidade de Olinda de Moura e de Alto Alegre dos Parecis, e também na residência dessas pessoas, desses servidores e das demais pessoas que participam dessa empreitada criminosa, visando a coletar provas, entre eles celulares, computadores, documentação, tudo que visa a comprovar a materialidade desse fato. E nisso nós tivemos êxito. Durante o cumprimento foi apreendida uma farta documentação, além de celulares e computadores, notebooks, que agora serão, evidentemente, periciados para a polícia, para que esses dados passem a integrar todo o corpo da investigação, para que a gente, ao final, tenha a comprovação materializada por intermédio dessa documentação. Então, foram, na verdade, 14 mandados de buscas entre escritório e residência nas cidades de
Rolim de Moura, perdão, Alto Alegre dos Parecis, como eu acabei de falar aqui agora, e também foram deferidos pelo Poder Judiciário, a pedido da autoridade policial, 10 medidas cautelares diversas da prisão, ou seja, não foi ninguém preso, mas também existem medidas diversas alternativas, entre elas, por exemplo, evitando e impedindo a comunicação entre si dessas pessoas que participaram, ou seja, há uma restrição na liberdade dessas pessoas de se comunicarem entre si durante a investigação, ou seja, daqui para frente, até o término da investigação, dentre as medidas, dentre as cautelares, não há imposição por enquanto. Isso não se descarta que não possa haver a qualquer momento uma representação da autoridade policial nesse sentido de prisão, conforme caso, porém há uma restrição sim na liberdade de comunicação dessas pessoas, de um frequentar a casa do outro, telefonar, trocar documentação. Isso sim representa para a investigação uma medida bastante importante e sim restritiva, além de outros que virão no futuro, com certeza. E o objetivo da investigação agora é terminar o inquérito policial com essas provas robustas, visando sim ao final entregar para o Ministério Público um caderno de investigação consistente para que se possa oferecer uma denúncia e que tenha um resultado lá na frente, uma decisão judicial condenando os infratores pela prática do crime que cometeram e também visando a ressarcimento também dos danos que foram causados. Em suma, a Polícia Civil